A notícia que é destaque está de volta. Jornal Integração. Agora já são 12 horas e mais 51 minutos. Estamos de volta com você aqui no nosso Jornal Integração. E daqui a pouquinho nós vamos aqui trazer duas participações. O vereador Neutel Monteiro, representando o bloco de oposição na Câmara Municipal, e o vereador Hernando Mesquita, representando o bloco de situação na Câmara Municipal, acerca da cooperativa ProSaúde e o serviço que ela presta aqui no município de Itapajé. A ProSaúde Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Nível, que é alvo de uma operação da Polícia Federal aqui no estado do Ceará em 2022, ela recebeu o total de R$ 4.286.086,52 da Prefeitura Municipal de Itapajé, referente, portanto, ao serviço que presta aqui no nosso município. Esse valor somente referente ao ano de 2022. Isso, nós pegamos do portal da Transparência. De acordo com as informações que constam exatamente lá no portal da Transparência, pelo menos 38 pagamentos ou repasses foram feitos da Prefeitura Municipal para essa cooperativa. E aí, para que você compreenda com relação a essa operação, a ProSaúde, Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Nível, esse é o nome correto dessa empresa, ela é investigada na Operação do Fantasma. Essa operação está já na segunda etapa, no seu segundo momento, de um amplo processo de investigação que tem por objetivo aprofundar a busca de informações sobre o suposto esquema criminoso envolvendo licitação com indícios de fraude e desvio de recursos públicos federais na contratação de médicos e enfermeiros. As investigações tiveram início no ano de 2020, elucidando indícios de que houve contrato da ordem de R$ 1.550.000 oriundos dos cofres da União com essa cooperativa, segundo as informações, aparentemente sem a capacidade logística e operacional lá no município de Redenção. Então, por que a gente está trazendo essa matéria? O caso aqui em específico, inclusive, onde a Polícia Federal foi por duas oportunidades no ano passado e já esse ano de 2023, cumprir mandados de busca e apreensão, foi lá no município de Redenção. No entanto, há um levantamento feito onde aponta de fato que os valores são extremamente exorbitantes em todos os municípios cuja cooperativa presta serviços. E aí são vários municípios, pelo menos 13 municípios aqui no estado do Ceará, que essa mesma cooperativa presta serviços, Tem aqui, inclusive, mais próximo, além de Itapajé, o município de Umirim. Sendo, obviamente, claro e justo, não há, nesse momento, nada de investigação com relação ao município de Itapajé. Mas diante dessa situação, e a gente sabe que muita coisa circulou em rede social, a gente, enquanto imprensa, buscou aqui ouvir os vereadores, para sabermos, logicamente, como é que eles têm acompanhado e que avaliação eles podem fazer com base nesse acompanhamento do trabalho da cooperativa aqui no município de Itapajé, esse gerenciamento da cooperativa com relação aos serviços prestados no Hospital Municipal, e também buscamos o secretário de Saúde aqui do município, até para que ele pudesse, o nosso objetivo, na tentativa de contato com o Newton César Bastos, secretário de Saúde aqui do município de Itapajé, para que ele pudesse até nos situar, nos informar sobre como é que se dá de fato, ou como é que tem se dado, qual é a devida responsabilidade, a devida atuação da cooperativa aqui no município de Itapajé, esse gerenciamento, como é que ele tem se dado nos serviços prestados pelo Hospital Municipal João Ferreira Gomes. O nosso objetivo tão somente era esse, Então vamos primeiro acompanhar aqui o que diz o vereador Neutel Monteiro, ele que aqui, nessa nossa pauta, fala em nome aqui do bloco de oposição na Câmara Municipal de Itapajé. Vamos conferir.
Eu converso com o vereador Neutel Monteiro. Como todos sabem, Neutel faz parte da bancada de oposição na Câmara Municipal. Vereador, a pergunta é, o senhor como parlamentar itapajense tem acompanhado os trabalhos que são desenvolvidos pela cooperativa Pró Saúde aqui em Itapajé e que conclusões o senhor tem tirado acerca destas suas avaliações? Boa tarde. Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Atitude. Eu tenho acompanhado muito de perto esse trabalho da Pró Saúde, que já está há quase 2 anos atuando no município de Itapajé, atuando em contratação de médicos e enfermeiros para os PSFs e no hospital municipal, onde a gente viu várias negligências da mesma. E, ao ver nas fiscalizações que a fiz, a gente denunciou alguns procedimentos ao Ministério Público, para que o Ministério Público averiguasse as informações, as nossas denúncias. Também, uma das denúncias, a gente teve uma parceria com o vereador Douglas, também com a servidora pública, também do próprio hospital, que não estava de acordo com várias negligências que ela também havia, e assim a gente adentrou ao Ministério Público com vários procedimentos para investigação sobre essa pró-saúde. Dentro da sua atuação parlamentar, quais foram, o senhor poderia pontuar alguns dos casos que lhe motivaram a provocar o Ministério Público? Foi a questão de falso médico, que trabalhou no hospital municipal, a questão de médicos acusados de estupro por atuar em outros municípios, médicos embriagados, de ressaca, tratando mal o povo itapajense no atendimento, e a questão também de, agora, de 6 meses para cá, o centro cirúrgico do hospital segue fechado, sem nenhuma mãe humilde, carente, sem nenhuma mamãe itapajense poder fazer a sua cirurgia de cesárea no hospital municipal. Vereador, diante destas denúncias as quais apresentou o Ministério Público, o que o senhor espera então de retorno para a população? Já temos um retorno, Maico. No mês de julho de 2022, através de nós provocarmos o Ministério Público, o Ministério Público mandou o CREMED para Itapajé. Ele fez uma solicitação que o Conselho Regional de Medicina mandasse os fiscais no Hospital Municipal FUSEC. E ali foi feito um pente fino de várias coisas num relatório que apontou várias negligências da cooperativa e da gestão atual em relação ao Hospital Municipal. A partir dali, o próprio CREMED, a fiscalização, exigiu adaptações no hospital. A gente viu até aí recentemente a gestão entregando alguns equipamentos ao hospital, mas não foi porque a gestão quis, foi obrigatório. Depois que o CREMED, através da nossa provocação ao Ministério Público, ele veio a Itapajé, o centro cirúrgico segue fechado há 6 meses no hospital, que eu acho isso um absurdo. Então, houve vários procedimentos. E também, no relatório, tem o contrato que rege com a gestão municipal, com a Secretaria de Saúde e a cooperativa no município de Itapajé, está previsto e foi assinado que é para ter médicos pediatras plantonistas no hospital. É para ter 4 médicos plantonistas. Consta no contrato. O que eu estou falando é o que está no contrato. E, quinta-feira da semana passada, uma itapajense humilde levou o seu bebê de 7 meses, 2 horas da madrugada, para ser atendido, e quando chegou lá, não tinha médico pediatra. E a fiscalização, quando veio, também constatou e não tinha naquele dia médico pediatra. Então, eles não estão cumprindo a cooperativa, o que está no contrato feito com o município. E aí tem sucessivas negligências. E essa mãe dessa criança foi mal atendida porque tinha um médico que não tinha especialidade. E isso a gente já puxou o CRM do médico. A gente já vai informar essa situação ao Ministério Público, porque o Ministério Público, ele não está sabendo provavelmente que não está sendo cumprido. A fiscalização veio, detectou que não tinha médico pediatra plantonista, constatou no relatório fiscal, mas o Ministério Público não deve estar sabendo que ela continua, a cooperativa, atuando de forma irresponsável, como aconteceu semana passada no nosso município, de uma mãe itapajense levar o seu filho de 7 meses e ser atendido pelo médico que não tinha especialidade, que tratou mal a paciente por 2 vezes. Agora já 1h mais 2 minutos, 1h02. Sobre esse mesmo assunto, vamos agora conferir as considerações do vereador Hernando Mesquita. Ele também foi contactado pelo nosso repórter Maicon Rios. Eu converso no Jornal Integração com o vereador Hernando Mesquita. Ele, na Câmara Municipal, faz parte da bancada de situação na Câmara de Itapajé. Vereador Hernando, como agente fiscalizador, representante do povo itapajense, qual a sua avaliação do trabalho? Primeiro, o senhor acompanha o trabalho da cooperativa Pró Saúde em Itapajé, e se acompanha, quais são as suas conclusões sobre o trabalho dessa cooperativa? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Atitude. Maicon, eu nunca fui tão favorável à cooperativa, mas com o que a secretária da época me passou, a prefeita, todo mundo, eu
passei a concordar. Por quê? Quando a prefeita assumiu, nós estávamos numa tendência da pandemia aumentar no nosso município. E não tinha médicos que quisessem vir para Itapajé e nem para o interior devido aos custos que estavam sendo pagos na capital, os hospitais pagando com aquela loucura da pandemia e pagando. Então se contratou-se uma cooperativa, se fez uma licitação, a cooperativa ganhou e a cooperativa sempre manteve, desde que ela assumiu, 2 médicos nos hospitais, teve algumas denúncias, alguns médicos foram afastados, que a gente não concorda com a ação de que venha para o nosso município, que não venha para tratar bem os nossos munícipes. Então tem que vir para tratar bem. Então houve algumas reclamações, é tanto que hoje você já não vê mais tanta reclamação dos médicos, porque foi se tendo um critério de se mandar médicos de responsabilidades e médicos que viessem atender bem a nossa população. Então, 2021, a gente via como era que estava. 2022, quase que todo mundo da área da saúde era contratado por essa empresa. Hoje não, hoje apenas os médicos que dão plantão no hospital, apenas os médicos plantonistas do nosso hospital. Em relação a contratações de outros profissionais, enfermeiros, médicos para PSF, técnicos também, não passam mais pela contratação da empresa? Porque os médicos de PSF são médicos de um projeto do governo federal. Então isso é um projeto do governo federal, é o Mais Médico, hoje eu acho que é o médico mais médico pelo Brasil. Então eles fazem uma seleção, passa e eles são locados no município. O nosso município, eu acho que, salvo engano, são 18 PSF. Dos 18, nós tínhamos 11 médicos do governo federal. E os outros médicos estavam sendo atendidos pelo governo municipal, pela prefeita. Hoje eu não sei te dizer com quantos médicos hoje nós já estamos do governo federal e quantos ainda tem o município mantendo o PSF por conta própria. Mas enfermeiros, técnicos, esses aí também hoje já são contratados direto pela gestão municipal, não mais pela cooperativa. Vereador, como o senhor analisa os repasses feitos para a ProSaúde, dada a proporção financeira? Itapajé figura entre os municípios que mais fez repasses entre 2021 e 2022 para a ProSaúde. Como que o senhor avalia, então, esses montantes repassados à cooperativa? Maico, eu estava observando aqui uma postagem de um colega meu, quando ele colocou aí os montantes que foram pagos. Aí ele colocou o Mirim, Catunda, Jucás, e eu observando. Itapajé, no censo de 2010, nós tínhamos 51 mil habitantes. Mesmo que com o censo desse ano vai diminuir, mas mesmo assim vamos pelo censo de 2010. O Mirim tinha 18 mil, Catunda, 10 mil habitantes e Jucás, 22 mil habitantes. O Mirim pagou 9 milhões, quase 9 milhões e meio, Catunda pagou mais de 8 milhões e meio e Jucá, por um ano só, pagou mais de 5 milhões e meio. E Itapajé pagou 9 milhões e 700 mil reais. Então, se você for ver proporcionalmente as cidades, Itapajé pagou menos do que os outros, porque nós temos aqui, município aqui que nós temos mais do dobro, triplo de população no nosso município em relação a municípios aqui como Catunda, que pagou 8 milhões e tanto, com 10 mil habitantes, nós tínhamos 51. Então, eu acho assim, temos que rever? Temos, mas hoje a cooperativa está dando suporte ao nosso município para que a população chegue no hospital e tenha 2 médicos plantonistas. Apesar de que a gente vê que ainda tem algumas reclamações, só que reclamações que já diminuíram bastante, que a gente vê o esforço da gestão para que o município venha desenvolver o melhor plano de saúde para os nossos municípios. E agora, com certeza, melhorar mais ainda com a entrega dos novos postos de saúde que estão sendo reformados. Agora já 1h07, 1h07, eu agradeço aqui a atenção do vereador Hernando Mesquita e também do vereador Neltel Monteiro, né? Um assunto um tanto quanto, vamos dizer assim, polêmico diante da situação, e que para um vereador, por exemplo, de situação, não é tão confortável assim falar sobre o assunto, mas eu agradeço a atenção e reconheço aqui exatamente a postura do vereador Hernando Mesquita, porque sempre que nós o contactamos, ele sempre nos atende, né? E eu acho que isso é importante, independentemente de ser uma situação positiva, favorável ou não à gestão municipal, e o Hernando está sempre disposto a atender e dar os seus esclarecimentos. Se convence ou não, se agrada ou não, aí quem ouve é que faz o seu julgamento, mas acho que o agente público, né, no caso aqui o vereador, ele precisa de fato se manifestar, e o Hernando, assim como o vereador Neltel Monteiro também,
tem aqui o meu reconhecimento, o reconhecimento da nossa equipe, por conta exatamente de sempre estarem dispostos a se manifestarem, a atenderem a imprensa, a dar um posicionamento à população de Itapajé, que logicamente precisa ter sempre esse retorno. Nem todas as pautas, as matérias, os conteúdos, eles são positivos, né? Mas a população precisa ter esse posicionamento, essa postura, né, daqueles que ela, né, elegeu para representá-la. Com relação a esse assunto também, como eu havia falado no início, né, da reportagem, o nosso repórter Maicon Rios, ele tentou contato com o César, Newton César Bastos, secretário de Saúde aqui do município de Itapajé. Por quê? Embora a gente saiba que nessa fase da investigação não há nada de indício que a Polícia Federal esteja investigando o município de Itapajé, a Polícia Federal está investigando a empresa como um todo, né, no geral, pegando todos os contratos. A empresa recebeu já algo em torno de 58 milhões de reais, isso no contexto geral, somando todos os contratos que ela tem. E aí, como parte desses recursos são de origem federal, a Polícia Federal, obviamente, diante dos indícios, das suspeitas, está nesse processo de investigação contra essa empresa, a Cooperativa ProSaúde. Mas era interessante, né, e acredito que o nosso papel seja exatamente nesse sentido, de extrema importância. Nós ouvimos vereador de situação e vereador de oposição. E o nosso objetivo, o nosso intuito também, era ouvir o secretário municipal de saúde, né, que nessa situação representaria o governo municipal. Por quê? Acredito que a população, que nós como um todo, precisamos saber como é que se dá a atuação na sua plenitude da cooperativa aqui do município de Itapajé. Qual é a real necessidade dessa terceirização do serviço lá no hospital municipal, né? Para que ele pudesse falar com os seus argumentos para a população, essas razões, esses motivos. E no tocante a esses valores, são realmente valores de mercado, né? Estão realmente dentro do padrão de mercado? O município fiscaliza os profissionais trazidos pela cooperativa para trabalhar aqui no município de Itapajé? Há esse acompanhamento por parte do município? Porque nós tivemos aí nesses últimos meses diversas situações de pessoas reclamando e denunciando, né? Teve aquele caso mais grotesco, talvez tenha sido de fato aquele do falso médico, um outro profissional também que era acusado de abuso sexual em outro município, que estava prestando serviços também por aqui, enfim, essas e outras situações que obviamente deixam a população um tanto quanto desconfiadas. Há algum dado concreto que embase, portanto, que dê embasamento à manutenção desse contrato com essa cooperativa aqui no município de Itapajé? Eram essas, ou são essas, algumas perguntas, alguns questionamentos que a gente buscava ter as respostas junto ao secretário de saúde aqui do município de Itapajé, ou até mesmo a própria gestora, a própria prefeita, a doutora Gorete Caetano, caso queira também se manifestar e dar esses esclarecimentos, essas respostas à população. Nosso microfone está aberto. Mas o Maicon tentou um contato por telefone com o secretário Newton César. Ele havia já dado um posicionamento que no momento, por conta até de agenda, de alguns compromissos, não seria possível nesse momento ele conceder essa entrevista. E na manhã de hoje o Maicon encontrou o secretário Newton César e teve uma rápida conversa pessoalmente com ele aqui na Câmara Municipal, e novamente o secretário disse que não seria possível, né, conceder essa entrevista nesse momento para falar sobre esse assunto nesse instante, e que estaria resolvendo algumas pendências aqui a nível de município. Próxima semana vai estar viajando lá para a sua cidade natal, vai ficar alguns dias com a sua família, e quando retornar, aí ele atende a nossa equipe de reportagem. Quando voltar, ele atende e dá esses esclarecimentos. Então, as perguntas que ficam são essas, basicamente, e a gente vai ficar aguardando, portanto, o retorno aqui do secretário Newton César Bastos a respeito desse tema, dessa situação. Mas, repito, para ser claro, para ser justo, não há
nesse momento, investigação envolvendo o município de Itapajé. A matéria se dá por conta de que a empresa, a cooperativa ProSaúde, ela é alvo dessa investigação da Polícia Federal, que já cumpriu por 2 situações, por 2 ocasiões, mandados de busca e apreensão contra representantes da empresa e contra representantes de agentes públicos de outros municípios cuja empresa também presta serviços.